pessoal, agora entramos nos importantes teoremas de Green, Stokes e da divergência. Esses teoremas precisam da definição do rotacional e divergente, por isso a gente tem que ver esses conceitos antes. E esses teoremas servem para calcular alternativamente e em certas condições uma integral de linha vetorial e integral de superfície, que cada teorema se refere a um tipo de coisa. Mas aqui, o teorema de Green vai servir para substituir uma integral de linha vetorial, mas apenas no caso específico dessa integral de linha vetorial ser referente a um caminho que descreve uma curva fechada e ainda orientada no sentido anti-horário. Ainda a orientação a gente pode ajeitar. Se está no sentido horário, a gente pode inverter para especificar o sentido anti-horário. Mas tem que ser uma curva fechada, isso é importante. E essa curva fechada, ela tem que ser simplesmente conexa. Então aqui, a gente estou mostrando duas figuras para vocês, que é uma curva fechada numa região simplesmente conexa, e aqui, uma região que não é simplesmente conexa. E ainda essa curva, que seria aqui a borda. Então, aqui eu estou descrevendo uma curva com a condição, no sentido, inclusive pegando no sentido anti-horário, um caminho sendo uma curva fechada numa região simplesmente conexa, e aqui não é uma região simplesmente conexa, porque, por exemplo, se eu quiser ligar esses dois pontos, ele vai passar por um ponto vazio aqui, então ela não é simplesmente conexa. E não pode ter uma intersecção, por exemplo, eu não posso calcular ao longo de um caminho que tenha intersecção, ou pelo teorema de Green, que também não seja uma curva fechada. Então, é um caso muito particular. Mas quando a gente tiver essas condições, a gente vai até poder usar uma notação diferente. Como é numa curva fechada, numa região simplesmente conexa, uma curva simples, então a gente usa esse símbolo de integral com um círculo interseccionando. E a gente vai indicar esse tipo de integral como a integral no caminho C, pelo teorema de Green. Na verdade, isso aqui é a integral de linha, o campo vetorial escalar dr. Só que o teorema de Green diz que, nessas condições, na integral de linha vetorial do campo F em R2 ao longo da curva C, olha, atenção, esse campo vetorial tem que ser em R2, então só pode depender de x e y ao longo de uma curva C fechada no sentido anti-horário, E esse caminho, lá pela notação que a gente usava antes, um caminho, chamado de R, em R2, que engloba uma região simplesmente conexa, como eu mostrei antes. Então, tem que ser envolvendo uma região simplesmente conexa. Então, essa integral de linha é dada pela integral dupla, onde o domínio é definido por essa região simplesmente conexa, escalar o vetor K, vezes o diferencial de área, que tem a ver, o diferencial de área tem a ver com esse domínio estabelecido pela região simplesmente conexa. E a gente também, esse caminho que a gente está representando por R, que é ao longo dessa curva fechada, na verdade, ela vai ser a fronteira desse domínio. Então, a gente também usa o d ronda para esse tipo de curva, a fronteira de uma região. Então, vou evitar usar, porque é o mesmo d ronda das derivadas parciais, mas também é usado o mesmo símbolo, Mais adiante, eu vou mostrar para vocês que, na verdade, o teorema de Green é a versão do teorema de Stokes, mas para R2, O teorema de Stokes é para R3 e o teorema de Green é para R2, Então, o teorema de Green é quando a gente tem uma curva num plano e o teorema de Stokes é quando a gente tem uma curva no espaço. Certo? Então, mais uma observação. Isso ligado àquelas observações do divergente do rotacional que eu fiz antes.
né, ele está dizendo que se um campo vetorial é conservativo, a integral de qualquer curva fechada é nula. Então, está relacionando aqueles resultados, né, que é do campo conservativo, agora com o teorema de Green. Então, pelo teorema de Green, quando o campo é conservativo, né, a integral vai ser sempre nula. Aí eu vou falar do teorema de Stokes e depois vou fazer exemplos, né, porque até o teorema de Green é uma redução do teorema é um caso particular do teorema de Stokes, como eu disse, né, para plano, e Stokes é para o espaço, né. Então, só que agora, como é no espaço, né, a curva vai descer a região fronteiriça de uma superfície, né, orientada, lisa por trechos, quer dizer que tem que ser diferenciável, contínua, né, e cuja fronteira, como eu disse, tem que ser o caminho que a gente vai calcular a integral, né. E aí, também considerando que esse caminho é parametrizado usando, né, a função vetorial R, com orientação positiva. Como eu disse, a orientação a gente pode ajeitar, certo? No sentido anti-horário, que é a orientação positiva. Se F é um campo vetorial, cujos componentes são diferenciáveis na região que contém S, então a integral de linha vetorial ao longo desse caminho, que é parametrizado, né, pela função vetorial R, tá? É dado, essa é a notação geral, mas ele pode ser calculado pela integral dupla, e aí quem delimitam os limites de integração é essa superfície, né? E aí vai ser calculado pelo rotacional do campo vetorial F, né, escalar com o diferencial da função da superfície S. Né? E ainda aqui está me dizendo mais que o teorema de Stokes, que esse ds, na verdade, está aqui, n diferencial da superfície orientada é dado pelo vetor normal a essa superfície ds. Aí sim, esse diferencial da superfície S está relacionado com os limites de integração da integral dupla, né, e vai relacionar um em relação ao outro. Né? Vai ser dx dy ou dy dx. Né? De repente, se a gente quer trabalhar em coordenadas polares também, aí vai ser r dr dθ. E aí os limites de integração tem que ser de acordo. Né? Ou com x e y, variação de x e y, né? Se forem coordenadas retangulares, ou r dr dθ, r e θ se forem coordenadas polares. E aí a gente vai imaginar assim, ó, se a superfície, na verdade, né, a superfície já está no R3, né, mas se a nossa curva, né, que é definida pela fronteira dessa região, está no mesmo plano, o vetor normal é o próprio K. Então, daí vem que o teorema de Green é um resultado particular do teorema de Stokes. Então, a gente usa o teorema de Green, que é mais fácil quando é uma curva no plano, né? Porque aí facilita, né? Porque a gente não tem que calcular o vetor normal já é o vetor K, né? E usa o teorema de Stokes para quando a gente tiver superfície no espaço. Então, vamos ao exemplo. Calcule a integral de linha vetorial do campo dado pelo campo de coordenadas menos y² x² através de C, que é uma curva definida pela intersecção do plano y mais e igual a 2 com o cilindro x² mais y² igual a 1, através do teorema de Green-Stokes. Mas a gente pode fazer das duas formas. Só que o que vai ficar mais fácil é a gente perceber que a curva que vai definir a integral de linha, ela está contida no plano y mais e igual a 2. Então, se está contida no plano, a gente pode usar o teorema de Green para facilitar o cálculo dessa integral de linha. Então, primeiro a gente vai calcular o rotacional do campo F, que é o vetor, né, o operador gradiente, né, o rotacional, lembram que é vetorial, as coordenadas, né, do campo vetorial F, representada por P, Q e R. Então, montando essa integral,
essa integral não, né? Esse determinante. Aqui, fazendo rapidinho aquelas componentes, né? Que eu vou passar um pouco batido, na diagonal principal, na diagonal secundária, separando a linha e a coluna. Aqui vai dar zero, né? Em relação a J, também vai dar zero, porque é onde eu estou, em relação à variável que eu estou calculando a derivada, a gente tem outra variável, então vira constante, e a derivada é zero. E a única que não vai dar zero nesse caso é a componente em K, que aqui a gente vai ter igual a 1, porque a derivada parcial de x em relação a x é 1, menos a derivada parcial de y quadrado em relação a y, que é, aliás, menos com menos vai dar mais, né? Menos a diagonal secundária, mas tem esse menos, então vai ficar mais a derivada parcial de y em relação a y quadrado cada 2y. Tá? Então, nós temos aqui ó, o vetor 0, 0, 1 mais 2y. Então, vamos lá, a fórmula da integral, né, do teorema de Green, na verdade, né? O integrando é o rotacional escalar K, então vai dar apenas, como é escalar K, vai dar apenas 1 mais 2y, né, porque a componente em I e J é zero. E aí, os limites de integração vai dada pelo círculo, né, voltando ao enunciado, ó, a intersecção do plano com o cilindro. Só que quando a gente faz a intersecção com o cilindro x ao quadrado mais y quadrado igual a 1, justamente gera o círculo de equação x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Então, é isso que vai limitar, né, a integral, né, que vai definir os limites de integração. Aqui, usando pela simetria do círculo, foi multiplicado por 4. Então, se eu quiser fazer em coordenadas retangulares, o diferencial de área pode ser dy dx, em que a mais interna é a variação de y e a segunda a variação de x. Eu até preferiria calcular essa integral em coordenadas polares, que também pode fazer como exercício. Tá? Então, recomendo que façam um exercício em coordenadas polares. Em coordenadas polares, a simetria também pode valer, né, calcular no primeiro quadrante e multiplicar por 4. Né? Só que aí, ó, quem vai variar θ? Se multiplicar por 4, o θ vai variar de 0 a π-meios. E o raio vai variar de 0 a 1. Então, em coordenadas polares, os limites de integração são constantes nesse caso. Então, por isso que facilita e eu deixo como exercício. Né? Nesse caso, em coordenadas retangulares, até é fácil fazer a integral. Tem alguns casos que fica extremamente difícil e aí é praticamente obrigatório passar para coordenadas polares. Né? Então, aqui o nosso integrando, né, que é o produto escalar do rotacional do campo vetorial com o vetor K, porque na verdade a gente usou o teorema de Green, certo? Então, aqui, integral de 1, né, a mais interna, né, em relação a y, integral de 1 é y, e integral de 2y é y quadrado. Substituindo os limites de integração, raiz de 1 menos x quadrado, né, depois zero, que vai dar zero, mais y ao quadrado, então vai ficar só 1 menos x quadrado. Né? Também vou subtrair, substituindo y por zero vai dar zero. Então, a gente tem agora 4 vezes a integral de 0 a 1, da raiz quadrada de 1 menos x quadrado, mais 1 menos x quadrado. Essa integral aqui é uma das fórmulas, se não me engano, é a fórmula 30. Agora eu não estou com o formulário, mas eu acho que é a nossa última fórmula do nosso formulário. Então, a fórmula 30 é x sobre 2 menos a raiz de 1 menos x quadrado, mais 1 sobre 2 arcosseno de x. Tá? Essa é a fórmula, resultado da fórmula 30 da integral de 1 menos x quadrado. A integral de 1 é x e a integral de menos x quadrado é menos x ao cubo sobre 3. Agora é só substituir os limites de integração e calcular. E aí a gente vai chegar ao resultado π mais 8 terços. Lembrando, isso é uma integral de linha numa curva fechada, certo?
Então, é só nesse caso que o teorema de Green substitui a integral de linha vetorial, certo? Mais um exemplo. Use o teorema de Stokes para calcular a integral de linha vetorial do campo dado pelo campo vetorial f, de coordenadas menos y2x e x mais z, através do hemisfério superior da esfera centrada na origem de raio 1, em que a superfície é orientada com vetores normais apontando para fora. Então, bastante coisa para fazer nesse caso. Primeiro, rotacional de f. Tá? O rotacional de f é bem tranquilinho, né? Só tem que fazer o determinante, aquele determinante que facilita a memorização. Então, aqui esse determinante é bem fácil de calcular e gera um vetor 0, menos 1, 3. Ó, notem que é um vetor constante, isso vai facilitar bastante as nossas contas. Como essa superfície é através, né, a superfície é o hemisfério superior da esfera, eu tenho que ir lá pegar aquela parametrização da esfera que a gente viu lá, acho que há 2 aulas atrás, né, que a parametrização da esfera depende de θ e φ, né, e é dado por cosseno de θ seno de φ, seno de θ seno de φ, cosseno de φ, né, em que θ varia de 0 a 2π e φ varia de 0 a π. Isso porque é o hemisfério superior. Se fosse a esfera inteira, a gente teria que fazer de 0 a π. E aí, como a gente tem que calcular o vetor normal, né, porque a gente tem que ir pelo teorema de Stokes, né? Lembrando, voltando ao teorema de Stokes. A gente tem que calcular o rotacional de f, escalar o vetor normal. Então, a gente tem que calcular o vetor normal, e o vetor normal é o produto vetorial dos vetores tangentes na direção de θ e φ. Esse cálculo a gente já fez algumas vezes, só a gente não usou a esfera de raio 1, né? Então, mas é um resultado muito parecido que a gente já calculou esse determinante, dá um certo trabalho. Tá? Então, aqui está todo descrito novamente, né? A componente em I separa, multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Eu não vou fazer mais uma vez. Só vou observar que o resultado desse vetor normal, ó, como ele fala que tem que estar, o vetor normal tem que estar apontando para fora, a componente K vai ser menos seno φ, que aqui está colocado em evidência, vezes cosseno de φ. Como φ varia de 0 a π, que é relativo ao primeiro quadrante, tanto cosseno quanto seno são positivos. Né? E aqui, ó, o produto na componente K vai ser menos seno φ cosseno φ. Isso vai dar um valor negativo, ou seja, esse vetor normal estaria apontando para dentro. Então, é muito fácil ajeitar, como eu já tinha dito, já tinha comentado. É só mudar o sinal. Muda o sinal, muda o sentido. Então, agora que está apontando para fora, apontando para dentro, vai ficar apontando para fora. Então, ó, mais um trabalho. Agora, qual é o rotacional de f escalar o vetor normal n, né? Como eu disse para vocês, né, que o vetor constante vai facilitar as contas. Então, vetor, que é o rotacional de f, 0, menos 1, 3, escalar seno de φ, cosseno de θ, seno de φ, seno de θ, seno de φ, cosseno de θ. Né? O zero aqui, né, vai multiplicar cosseno de θ, seno de φ, vai dar 0. O seno de φ, na verdade, a gente poderia ter deixado em evidência, porque o produto escalar tem essa propriedade. Tá? Agora, na coordenada em y, ó, menos 1 vezes seno φ, seno θ, seno φ, então fica menos seno θ, seno ao quadrado de φ. E a coordenada em z vai ficar 3 seno de φ, cosseno de φ. Tá? Os limites de integração são definidos pelo hemisfério superior. Então, ó, o hemisfério superior, pela parametrização, θ varia de 0 a 2π e φ varia de 0 a π. Tá? Então, aqui a gente fica com a integral dupla, né? Ó, a interna em relação a θ, ó, a externa em relação a φ, então dá tudo direitinho. Os limites de integração sendo números vai facilitar também bastante a integral. Essas integrais aqui vão ser fáceis, certo? Ó, primeiro, em relação a θ. Em relação a θ, ó, aqui só depende de φ, né? Que é como se fosse uma constante. Então, a integral de 3 seno φ cosseno φ é 3 seno φ cosseno φ vezes θ. Menos seno de θ vezes seno ao quadrado de φ. Ó. O menos e o seno ao quadrado de φ, para θ também é constante. Então, na verdade, vai ficar a integral de menos seno de θ, que é cosseno de θ. Agora, substituindo θ por 2π e substituindo θ por 0.
Ó, então, aqui vai ficar 3 seno φ cosseno φ vezes 2π, vezes 0 vai zerar, e aqui vai ficar cosseno de 2π, que é 1, vezes seno ao quadrado de φ, que é constante, certo? Ah, mas se substituir aqui, ó, se substituir o θ por 0, também vai dar 1. Então, essa parte aqui vai anular, vai sobrar só a integral de 3 seno φ cosseno θ vezes 2π. Então, vai ficar 6π, que vai sair, a gente vai poder tirar da integral, e vai ficar, então, 6π integral de 0 a π meios de seno φ cosseno φ dφ. Né? Então, a gente pode fazer por uma simples troca de variável, chamar seno de φ de t, porque se seno de φ é t, cosseno de φ dφ é dt. Então, fica a integral do seno, aliás, integral de t dt, que é t ao quadrado sobre 2. Né? Então, esse sobre 2 eu tirei lá para a parte da constante de 6π. Então, seno ao quadrado de φ, substituindo por π meios, e depois substituindo por 0. Por 0 vai dar 0. Seno de π meios é 1, ao quadrado vai dar 1. Então, essa integral é 3π, certo? Lembrando que a integral de linha vetorial pode calcular trabalho. E aqui, então, ele estaria calculando o trabalho numa curva fechada, nas condições do problema. Tá? Então, esse vídeo já está muito grande, então o teorema de divergência a gente vai ver no